Nesta vida já cessou o Senhor, os conceiteiros terminaram seu amor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Esta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Filho, e aparece a nuvem, e o tempo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença. Senhor Deus abençoe em nome de Jesus a cada pessoa, a cada ouvinte, que a paz seja contigo e a paz esteja convosco, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio, o fim. Quero estar compartilhando uma parte da palavra de Deus, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O Evangelho não visa interesses políticos, o Evangelho não tem partidos políticos, o Evangelho não tem
divisões religiosas. O Evangelho não é o mesmo que uma religião. O Evangelho não é o mesmo que uma instituição religiosa. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. De sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Felizes são os que ouvem e praticam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Cidade de Goiânia, moradores da terra, o tempo está próximo. O dia do Senhor se aproxima, está perto, aproxima-se muito o dia do Senhor. Você está preparado para se encontrar com o Senhor Deus? Quantas pessoas estão preparadas para se encontrar com Deus? Devemos estar preparados, pois, para se encontrar com o Senhor Deus. Porque após a morte, a céu e o inferno não tem outro destino para a alma. Por isso a palavra de Deus anuncia ao homem que arrependa. O Senhor Deus determina todo ser humano que venha buscar arrependimento. Porque Ele determinou um dia que vai julgar esse mundo. E isso Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Eu quero ler uma mensagem no livro de Mateus, capítulo de número 13, a parábola do semeador. Pois está escrito na palavra de Deus: quando Jesus saiu da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé de Jesus, de sorte que, estando entrando num barco, se assentou toda a multidão e estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram-na, E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus falava por parábolas, porque aos que de fato ao reino de Deus podem compreender, é porque de fato estão de acordo com a vontade de Deus caminhando. Todo discípulo ele entende a vontade do seu Senhor, mas aquele que não é discípulo ele não pode compreender qual é a vontade de Deus, porque busca as coisas que são do seu interesse e não as coisas que são do interesse de Deus. O que é nascido da carne inclina-se a fazer as coisas da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. A parábola do semeador, Jesus estava contando acerca do reino de Deus. Assim como todas as parábolas, Jesus usava algumas metáforas para relacionar ao reino de Deus. A semente do reino de Deus é a palavra. A palavra de Deus é a boa semente. O lugar onde a semente ela foi semeada, a Bíblia fala, à beira do caminho. Ela caiu à beira do caminho, a semente. Ou seja, a semente ela caiu e foi pisada pelos homens. Foi pisada pelos homens, veio a ave, arrebatou a semente e levou embora. Assim é a palavra de Deus. Ela é uma semente que quando é caído, quando esta palavra caído num coração e entrando por um ouvido e saindo pelo outro ouvido, é como se essa palavra estivesse sendo pisada pelos homens. E quantas pessoas pisam a palavra de Deus? A maioria das pessoas pisam a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela é pisada quando as pessoas ouvem ela e não praticam. A palavra de Deus hoje é pisada por uma geração em que Jesus teve misericórdia. Só que a mensagem do reino de Deus, muito em breve, ela vai cobrar o seu preço. Assim como o salário do pecado é a morte. Glórias ao Senhor Deus. Graças ao Senhor dos Exércitos, que nos dá da sua misericórdia e que nos concede da sua graça. A semente, ela tem que produzir bom fruto. Toda semente tem que produzir fruto. A semente que não produz fruto, ela não é uma semente boa. Ou melhor, toda semente ela é boa. Mas uma semente só pode produzir bom fruto se ela cair em boa terra. Toda semente tem que produzir bom fruto. Mas para a semente produzir bom fruto, ela tem que cair em boa terra. A palavra de Deus é a boa semente. E a palavra de Deus só produz bom fruto em um coração quebrantado e contrito. A palavra de Deus só dá frutos para Deus se de fato ela cair num coração quebrantado e contrito. O coração endurecido, ele é como uma rocha. Jesus, quando estava contando essa parábola, a parábola do semeador, muitos não compreendiam essa parábola. Só que Jesus não estava contando algo que estava cheio, com tantos enigmas que os homens não pudessem compreender. Jesus estava falando abertamente. Mas ele teve que explicar. Todas as parábolas Jesus tinha que explicar. Porque de fato as pessoas, nem todas, conseguiam compreender aquilo que ele estava falando de uma forma tão aberta. O homem espiritual compreende as coisas de Deus de forma bem clara. Mas aqueles que de fato são carnais não podem compreender as coisas de Deus, porque de fato as coisas de Deus parecem loucura para aqueles que andam na carne. Jesus fala assim então: porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam e eu escuro. Então Jesus, ele estava explicando a parábola do semeador. A palavra de Deus está dizendo que o semeador, ele saiu a semear. Mas o semeador não saiu semeando uma semente qualquer. O semeador, ele estava semeando uma semente que na verdade era frutuosa para dar frutos de salvação, frutos que podem de fato saciar a alma do homem. Não era uma semente qualquer que o semeador estava semeando. Porque esse semeador, ele representa os pregadores que têm muitas vezes levado a semente do Evangelho. Esse semeador da parábola que Jesus estava contando, ele representa aquele que muitas vezes está levando a mensagem de Deus, mas a sua mensagem, ela é negligenciada por aqueles que ouvem. O semeador que saiu a semear estava semeando a semente do Evangelho, estava semeando a palavra de Deus. Ele estava anunciando o reino de Deus, a salvação a qual Jesus, ele consagrou e deu através da sua morte de sangue.
Só que existem vários tipos de solo, de terra, onde a semente ela não produz frutos, onde a palavra de Deus ela não dá fruto. A palavra de Deus não dá fruto onde um coração está endurecido. A palavra de Deus não dá fruto onde há um coração voltado para os desejos do pecado. Aquele coração voltado para os desejos do pecado, a palavra de Deus não dá fruto. Sabe por quê? É assim, a pessoa ouve agora a palavra de Deus de bom grado, com uma certa empolgação, ela ouve, só que o interesse que ela tem pelo pecado rouba aquela semente, aquele desejo que a pessoa tem pelo pecado, não deixa com que essa palavra de Deus, a semente do Evangelho, venha produzir no coração frutos para trazer arrependimento e conversão dos pecados. Assim é o coração do ser humano. Ele é comparado com pedregais, onde existe um pouco de terra. Alguns têm um coração endurecido e pode ser comparado com uma rocha, porque de fato uma rocha jamais, você lançando uma semente sobre ela, jamais ela vai dar fruto. Se tiver um pouco de terra, pode dar um pouquinho de raiz e depois morre a planta. E assim é o coração dos homens, quando na verdade está voltado para o pecado. Ele está endurecido para Deus, mas não tem como produzir fruto. Nós estamos vivendo uma semeadura, e a Bíblia fala que aquilo que o homem semear, ele colherá. Assim como Deus está semeando no coração, no nosso coração, a sua palavra, para que ela possa produzir em nosso coração salvação e trazer vida eterna. Um dia, esse fruto vai ser requerido das mãos daquele que fez o semeador, e Deus, aquele em quem assim é o agricultor. Ele vai requerer os frutos, ele vai procurar os frutos em cada pessoa. Deus vai procurar fruto um dia em cada pessoa, em cada criatura. A Bíblia fala que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento diante de Deus. Devemos produzir frutos que tragam arrependimento. Devemos mostrar diante de Deus que estamos de fato arrependidos, dispostos a deixar todo pecado, toda iniquidade, todo erro. Os frutos de arrependimento são uma conversão, uma mudança de caminhos, uma mudança de atitudes, um caráter transformado. Só pode ser se o homem de fato buscar em Jesus Cristo um caráter transformado. Só Jesus pode fazer. Uma pessoa de um coração quebrantado, só Jesus pode fazer. Porque muitas vezes o coração do ser humano está cheio de soberba e não deixa ele se arrepender. Muitas vezes o coração do ser humano está cheio de orgulho, não deixando arrepender dos pecados. Muitas vezes as pessoas estão cheias do seu ego, enganados pelo seu ego, e não conseguem se arrepender. As pessoas já não conseguem mais se arrepender, porque de fato o seu ego, ele está inflado, está inchado, e as pessoas não conseguem enxergar o seu pecado para arrepender-se, não conseguem enxergar diante de Deus as suas falhas, a fim de se arrepender e voltar-se para Deus, porque o coração está semeado, a semente do Evangelho, mas é como se fosse um coração duro, é como se fosse uma terra cheia de espinhos, que as ansiedades da vida, as preocupações da vida, elas sufocam a semente, não deixando a semente produzir fruto. As preocupações da vida, as ansiedades da vida, fazem com que as pessoas, tendo a semente da palavra de Deus em seu coração, não venham produzir frutos, e assim fica como a semente sufocada pelos espinhos, a palavra de Deus em seu coração,
onde ouvem sempre, mas não chegam ao arrependimento, onde ouvem sempre a palavra de Deus, mas nunca produzem frutos diante de Deus, onde sempre a semente está sendo semeada, mas as pessoas não se convertem, porque de fato é como espinhos que estão em seu coração. Não deixe os espinhos sufocar a semente da palavra de Deus em seu coração. Não deixe as preocupações, as ansiedades te impedir de alcançar o reino de Deus. Não deixe as suas fraquezas, não deixe as suas tentações te impedir de arrepender-se dos pecados. Não deixe as suas ansiedades, as suas depravações, os seus próprios caminhos te impedir de alcançar arrependimento, de alcançar salvação em Jesus Cristo. Por muitas vezes as ansiedades e preocupações, muitas vezes todas as responsabilidades que o ser humano encontra faz com que ele não consiga permanecer firme até o fim no Senhor Jesus Cristo. As perseguições, as aflições não podem ser maior do que o desejo, o sentimento de alcançar salvação. O ser humano não pode perder essa única oportunidade que tem. Você só tem uma única oportunidade de alcançar a salvação. E essa oportunidade um dia ela vai acabar. Deus deu ao homem a oportunidade de alcançar a salvação uma única vez, vindo após a morte, o juízo. Após a morte todos terão que comparecer diante de Deus para serem julgados pelas suas obras. E cada pessoa será julgado as suas obras diante de Deus. Cada pessoa será julgado os seus caminhos diante de Deus. Por isso proponha no seu coração a mudança de caminhos, a conversão verdadeira. Deixe as trevas e venha para a luz. Deixe os caminhos de perdição, venha para Cristo. Deixe os caminhos de bebedice e venha para Cristo. Cristo, ele quer o homem na sobriedade, e não entorpecido, distraído, embriagado, porque de fato todo pecado é de fato uma inimizade contra Deus. Venha para Cristo, deixa a mentira, venha para a verdade. Eu sei que essa não é a palavra que essa geração quer ouvir. Essa geração quer ser bajulada. Essa geração quer ouvir coisas boas, buscando coisas más diante de Deus. Essa geração tem buscado tantas coisas más diante de Jesus Cristo. Estão esperando de Deus ouvir coisas boas, mas certamente Deus anuncia que se arrependam. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos hoje. Hoje é o dia de deixar os maus caminhos. Hoje é o dia de buscar a verdadeira conversão. Hoje é o dia de buscar o verdadeiro arrependimento. Deixe o ímpio o seu mau caminho e torne-se para Deus. Porque Deus é benigno, é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas querendo antes que todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam ser salvos. A vontade de Deus ela é boa para o homem, mas a vontade do coração do homem só permanece o pecado. O coração do homem só deseja o pecado. A vontade de Deus é salvar o homem, mas o homem ele só tem desejo pelo pecado. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos alcancem o conhecimento da verdade para serem salvos. Os caminhos de Deus são retos, os caminhos de Deus são bons, só que porém, enganosos são o coração do homem e seus caminhos são maus. Enganoso é o coração e mais enganoso é do que todas as coisas nesta vida. O coração enganoso faz as pessoas se sentirem confortáveis praticando aquilo que é mal diante de Deus. O coração enganoso, ao ponto de fazer as pessoas se sentirem bem
enquanto estão praticando o pecado. A palavra de Deus está sendo pregada, a mensagem de Deus está te chamando à conversão, arrependimento. Hoje as pessoas fecham as janelas, elas fecham as portas, endurecem seu coração, tapam os ouvidos, fingem distração, mas Deus requer ao homem que busque enquanto há tempo. A Bíblia fala, no livro de Isaías, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto Ele está perto. Deixe todo ímpio os seus maus caminhos. Todo ímpio deve deixar a bebedice, todo ímpio deve deixar a embriaguez. Você não tem um motivo bom para permanecer nesse caminho, porque esse caminho gera morte. Todo ímpio deve deixar o seu caminho mau. Ele trará os seus frutos, e os seus frutos eles serão colhidos. Não é uma questão de escolha colher os frutos. O plantio é uma escolha, a colheita não é uma escolha. A Bíblia fala que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aqui nessa vida talvez você plante alguma coisa e não faça questão de colher, mas diante de Deus, todo pecado, ele gera uma colheita de morte. Toda iniquidade gera ao homem o salário que é a condenação. A segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Todo o orgulho traz ao homem uma colheita chamada lago de fogo e enxofre. Toda soberba, toda malícia, toda avareza, o amor ao dinheiro, a ganância, traz ao homem uma colheita chamada salário do pecado, a qual é a morte. Toda homossexualidade traz ao homem uma colheita chamada condenação. Ao homem existe uma colheita chamada o pecado, mas a semente do Evangelho também, ela dá os seus frutos. Só a semente do Evangelho pode fazer o homem dar frutos bons diante de Deus. Mas porém, se essa palavra ouvida ela é e não praticada, ela não traz bons frutos. Se essa palavra é ouvida por muitas vezes, mas ela não é praticada, então traz-se então uma cobrança, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Jesus estava dizendo, a semente, ela foi semeada. O semeador semeou a boa semente. O semeador, ele está semeando a semente. Os semeadores do reino estão semeando a boa semente. Os semeadores do reino, eles estão anunciando as boas novas do reino de Deus. Eles estão semeando a semente que requer do homem bons frutos. E Jesus vai dizer, produzam para Deus frutos dignos de arrependimento, e não presumam de vós mesmos os vossos caminhos, mas antes aplanai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas. Prepare-se para se encontrar com Deus. Arrepende enquanto há tempo. Coloca a vida em ordem. Deixe todo ímpio a raiz da maldade. Corta a raiz da iniquidade. Toda a raiz da malícia seja cortada pela raiz. O pecado não se poda, corta pela raiz. Toda a raiz da malícia, da depravação, do erro, do orgulho, seja cortado pela raiz. Jesus está dizendo assim na sua palavra, no livro de Mateus, capítulo 3, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumam de vós mesmos, porque o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos, ela vai ser cortada pela raiz, e vai ser lançada no fogo. Nós somos as árvores, a raiz é a alma, o machado é a morte, e toda pessoa que não dá bons frutos, ela vai morrer e vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Toda pessoa que não traz arrependimento e não se converte, um dia ele vai morrer e vai passar a eternidade no inferno. Todo homem que tenha permanência no adultério, um dia ele vai descer ao lago de fogo e enxofre.
todo homem que tem a permanência na embriaguez. Sim, este mundo hoje está cultivando o pecado como se fosse algo bom. Um dia ele vai descer ao pó e a sua alma estará num lago de fogo e enxofre, porque certamente Deus tem alertado, o Senhor Deus tem tido misericórdia. A Bíblia fala que a misericórdia de Deus, a cada dia ela se renova. A cada dia o Senhor Deus está te dando mais uma chance. Deus a cada dia está te dando mais uma oportunidade, a fim de se voltar para o caminho de salvação, a fim de fato honrar a Deus, arrependendo-se. Mas um dia a árvore que não produzir bom fruto, a pessoa que não deixar os seus maus caminhos, como uma árvore seca, uma árvore morta, uma árvore que não produz fruto, será cortado pela raiz e lançado no fogo. Assim Jesus falou em Mateus capítulo de número 3. Assim também Jesus fala em Mateus capítulo 25. Pois como fardos serão amarrados e lançados no fogo. A Bíblia fala que assim haverá pranto e ranger de dentes. Certamente Deus tem alertado, pois é hora de arrepender-se. É hora de deixar o ímpio toda a bebedice. É hora de deixar o ímpio toda a embriaguez. Convertam-se ao Senhor. Deixe todo o caminho de homossexualidade, deixe o ímpio todo o caminho de fornicação. Deus tem anunciado, é hora de arrepender-se. O tempo está se esgotando, moradores. Convertam-se ao Senhor, cessem de pecar, produzam para Deus frutos que mostram arrependimento e não presumam de si mesmo. Quantas pessoas são presunçosas? Eu tenho uma religião. E uma religião pode te salvar. Eu acredito em Deus. E acreditar em Deus sem obediência pode te salvar do quê? Mas eu faço boas obras. E o homem pode ser salvo pelas suas obras. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que é pela graça, mediante a fé que está em Jesus. Não é pelas obras, para que ninguém venha se gloriar diante de Deus. Mas porém quem está em Jesus, de fato realiza boas obras. Mas o homem que de fato não estiver em Jesus, nem as suas obras o salvará. De fato, o homem que não produzir em seu coração arrependimento, não deixar as suas iniquidades imorais, não deixar os seus caminhos de bebedice, nem as suas obras poderão dar jeito na sua salvação naquele dia, porque a única obra que a Bíblia declara que foi perfeita para salvar o homem foi Jesus sendo crucificado e ressuscitando, porque se ele não tivesse ressuscitado, não seria perfeita, não seria completa a obra. A obra só foi perfeita porque Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, certamente o homem deve entender que Deus julgará o mundo. A Bíblia fala que Deus deixou certeza disso, que quando ressuscitou Jesus Cristo, Ele deixou certeza que o mundo vai ser julgado por Ele, por meio dEle. Por meio de Jesus o mundo vai ser julgado, o mundo não vai ter desculpa. Eu não sabia, eu não vim falar, não tive tempo, nada disso diante de Deus serve. Não vai servir na última hora suas desculpas. Busca entrar pelo caminho estreito. Você pode hoje desviar a sua atenção. Você pode hoje desviar de fato os seus ouvidos da palavra de Deus. Você pode hoje buscar outros caminhos. Mas um dia toda essa semente que foi semeada, ela vai ser cobrada. Deus vai cobrar. A semente ela não está sendo lançada somente em pedregais. A semente não está sendo semeada ao ar, jogada ao vento. A semente ela está sendo lançada em diversos terrenos. E aqui Jesus fala em Mateus capítulo 13, que uma semente caiu à parte do caminho, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Mas ela foi pisada e as aves comeram. A palavra de Deus é da mesma forma. Ela está sendo semeada. Ela está de fato sendo lançada. E assim as pessoas de fato, deixando essa palavra entrar no ouvido, sair pelo outro, ignorando, não tendo de fato interesse. Ela está sendo arrebatada pelo diabo, pelo maligno. O diabo não deixa a palavra de Deus penetrar no coração do homem, porque de fato sabe que o dia que ele conhecer a verdade, ele vai ser liberto. O diabo não deixa a palavra de Deus de fato
ter no coração do homem plantio, porque sabe que ela vai produzir raízes que traz vida eterna. O diabo não deixa as pessoas de fato ter interesse pela palavra de Deus, porque sabe que o dia que essa pessoa conhecer a verdade, ela vai deixar o pecado. Um dia, quando o homem conhecer a verdade, ele vai ser liberto da imoralidade. O diabo não deixa que as pessoas tenham interesse pela palavra de Deus, porque Jesus fala que se o homem conhecer a verdade, ele vai ser liberto. Ele vai ser liberto da bebedice, não vai ser mais escravo da embriaguez, não vai jogar mais fora seu dinheiro com latas de cerveja, não vai gastar mais seu dinheiro jogando fora com maconha nem cigarro. Por isso que o diabo não deixa com que as pessoas tenham interesse na palavra de Deus, porque ele sabe que vai perder o território o dia que a palavra de Deus for plantada no coração. As pessoas vão ser libertas do orgulho, os adúlteros vão ser libertos do adultério, aqueles que lucram com o pecado vão deixar de lucrar com o pecado. Assim a palavra de Deus nos mostra que tanto aqueles que praticam o pecado, como aqueles que são coniventes, terão a sua parte. Ou seja, não só os que se embebedam, mas os que vendem. Não só os que estão se embriagando, mas como também aqueles que estão comercializando. Assim a Bíblia fala. A palavra de Deus vai dizer, não só os que praticam, mas os que também consentem com os que praticam e fazem. Romanos capítulo 1 e último versículo. Deus é o Deus misericordioso, mas o ser humano não tem buscado a misericórdia de Deus. O ser humano não tem buscado a misericórdia de Deus, mas antes tem se desviado a sua face para não dar ouvidos. E a misericórdia de Deus ela é alcançada por aquele que busca a misericórdia. E por isso Jesus falou, bem-aventurados misericordiosos, porque dos tais será o reino de Deus. Aquele que buscar encontrará. A vida é assim. Aquele que busca encontra. Você tem a permanência no pecado, buscando ele dia após dia. Um dia você encontra o salário do pecado, a morte. Você busca a salvação e você persevera buscando a salvação, e um dia você encontra. Aquele que busca encontra. Isso serve para todas as áreas da vida. Você continua buscando o pecado, um dia você colhe o salário dele, que é a condenação. Você vive como incrédulo, não colocando credibilidade naquilo que a Bíblia diz, achando que nada disso é verdadeiro. Aí você paga para ver, um dia você desce a sepultura, e o salário do pecado ele vem e ele te cobra. A vida ela é uma semeadura, a vida ela é um plantio. Aquilo que o homem planta ele colhe. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Aquele que semeia o pecado, ele colhe o salário do pecado. Aquele que semeia a vida eterna, ele colhe a vida eterna. Ele colhe vida com abundância, porque tem semeado a semente da salvação. Aquele que semeia a prostituição, ele colhe o salário do pecado, a condenação. Aquele que semeia o orgulho gay, ele colhe o salário do pecado, a morte. Aquele que tem semeado no seu coração a soberba, o orgulho, ele colhe o salário do pecado, a morte. E a morte não é apenas deixar de existir, ela tem suas consequências, ela traz os seus tormentos. A palavra de Deus ela não pode ser trocada por prazeres, por alegrias momentâneas, por momentos que passam e trazem consequências. Você não pode viver segundo o seu coração. O seu coração vai te levar para o inferno. As pessoas não podem ser felizes praticando aquilo que o seu coração deseja, porque o seu coração é mau. Mas a Bíblia fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, ou seja, a nossa alegria, ela vem do Senhor. Não encontramos na lata de cerveja alegria, ali está uma falsa alegria, está ali então sentimentos semeado pelo maligno, sentimento mau, sentimento enganoso. Não encontramos no pecado a verdadeira alegria, porque de fato o pecado, ele engana a consciência do ser humano e traz as suas consequências
É hora de arrepender-se, buscar a salvação, deixar o ímpio os maus caminhos, pois o tempo está se cumprindo, o tempo está se esgotando. É a hora final. Entra pela porta estreita. O semeador saiu a semear. Naquele grande dia, os frutos serão cobrados pelo próprio Deus. O semeador tem semeado e a semente ela está plantada. Ainda que diga eu não vi, ainda que diga eu não sabia, ainda que diga ninguém me falou nada, a semente foi plantada. A consciência do homem ela está plantada a verdade. Está plantado também a mentira, está plantado na consciência do ser humano. Duas consciências o homem tem, da verdade e da mentira, do caminho bom, do caminho mau, ou seja, trevas e luz, está no conhecimento do homem. Ou seja, está semeado no coração do homem o conhecimento do bem e do mal. Foi assim no jardim do Éden. Deus semeou o conhecimento do bem, mas o maligno semeou o conhecimento do mal. E o conhecimento do mal ele veio por causa da curiosidade. Muitas vezes as pessoas, com a sua curiosidade que elas têm de aventurar-se no pecado no mundo, elas acabam se esquecendo que um dia as consequências elas virão. Hoje a palavra de Deus está sendo semeada, mas o maligno também um dia ele saiu a semear. E a Bíblia fala que enquanto os filhos de Deus, filhos do reino dormiram, o maligno semeou. Enquanto as pessoas estão adormecidas, distraídas, desatentas, desapercebidas, o maligno também está semeando no seu coração adultério, malícia, mentira, orgulho, soberba, e vai semeando no coração do homem aquilo que é mal, e vai trazendo frutos. E um dia esses frutos vão ser colhidos, e esses frutos te trarão a morte. Assim como a palavra de Deus hoje está sendo semeada, você tem a escolha de então receber essa semente, ou deixar essa semente cair à beira do caminho, e um dia a semente do maligno ela será plantada no seu coração, assim como a palavra de Deus está sendo plantada. O diabo também ele não perde tempo. Semeia discórdia, semeia ódio, semeia incredulidade, ganância, avareza, sentimentos maliciosos, imorais e profanos. Só que nessa noite o que está sendo semeado aqui é a semente do reino de Deus, é a semente do Evangelho, é a palavra de Deus, e esta palavra ela vai ser cobrada. Jesus não morreu em vão, ele morreu para que essa palavra produzisse em nós frutos de arrependimento. Jesus não foi morto para te dar uma religião, muito pelo contrário, foi morto pela religião, mas ele foi morto para te dar a salvação, para nos dar a vida eterna. E ele nos deu a vida eterna quando ressuscitou. Ele nos dá a vida eterna quando de fato nós nos voltamos para Deus. Jesus não te dá a vida eterna quando você se volta para uma religião, mas quando você se volta de corpo, alma e espírito para Deus. E voltar-se para Deus não é obedecer dogmas, é obedecer a palavra de Deus. Voltar-se para Deus não é fazer parte de religiões, é fazer parte do reino de Deus, do corpo de Cristo. Voltar-se para Deus não é participar de missas, cultos, mas é de fato participar do cálice do Senhor, participar da mesa de Cristo. Estar com Cristo é andar nos seus caminhos, é obedecer a palavra de Deus, é andar nos caminhos de Cristo. E as palavras de Deus elas são lâmpada, luz para os pés e caminhos. A palavra de Deus ela é verdadeira luz. Aquele que anda em luz não andará em trevas. Quem está em Cristo é nova criatura, está em luz, anda segundo a palavra de Deus e já não está em trevas. O tempo está se esgotando, faz a escolha, faz a decisão. Escolhe enquanto há tempo. Faça a tua decisão diante de Deus.
Bíblia fala que enquanto ainda há tempo, busca o reino de Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Isto é, buscar a Deus com toda a sua sinceridade, com tudo que há em ti, com o seu fôlego de vida, com toda a tua força, ou seja, com toda a sua dedicação. Mas infelizmente as pessoas estão desperdiçando essa força com o pecado, estão desperdiçando esse tempo com o pecado, estão se dedicando a praticar o que é mal diante de Deus. É tempo de buscar a salvação, é tempo de buscar o reino de Deus, é tempo de buscar o reino dos céus, é tempo de deixar os maus caminhos. O semeador está semeando, a semente está caindo. As últimas oportunidades Deus está dando ao ser humano. Os últimos momentos Deus está dando ao homem. Deus, Ele sim, tem tido do homem misericórdia. Mas a Bíblia fala que o Senhor Deus requererá de toda a mão do homem as suas obras, quer sejam boas ou sejam más. Deus tem dado tempo ao homem. O ser humano, ele se esquece que um dia ele terá que comparecer diante de Deus para dar conta de suas obras. Arrependa-se dos maus caminhos, moradores da terra, deixe e cessem o trabalho da iniquidade, cesse o trabalho da imoralidade, deixe a homossexualidade e torne o coração a obedecer a Deus, torne o coração a fazer a vontade de Deus e não obedecer os seus sentimentos. O coração não é maior do que Deus. A Bíblia fala, sabendo que se teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. De fato, o coração condena as pessoas, mas elas dizem que Deus quer o coração. O coração condena as pessoas, mas elas dizem que o que importa diante de Deus é o coração. Se as pessoas soubessem o que estão dizendo, se arrependeriam. Porque se Deus só quer o teu coração, e se Deus olha para o teu coração, será que o teu coração está aprovado por Deus? Porque do coração procede adultérios, furtos, roubos, malícia, iniquidade, depravações, bebedices, fornicações, orgulho. Jesus falou que do coração procede todas essas coisas. E se Deus olha para o coração, e de fato Ele olha mesmo, até quando as pessoas vão continuar produzindo a imoralidade, até quando as pessoas vão continuar produzindo o salário do pecado, a malícia, até quando as pessoas priorizarão fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, até quando as pessoas vão continuar mentindo um para os outros, e não falando a verdade diante de Deus, enganando a si mesmo, e não se arrependendo, e não cessando de todas as obras más, e não cessando de toda malícia, de todo engano, de toda fornicação, de todo sentimento perverso, até quando o ser humano não vai buscar a salvação. A semeadura, ela traz frutos, e Jesus diz, produzam frutos dignos de arrependimento. O que é um fruto digno de arrependimento? Arrependimento significa uma mudança. Arrependimento, ele mostra de fato uma mudança. E quais são os frutos que mostram que uma pessoa está arrependida? Aquele que matava não mate mais, o que roubava não rouba mais, isso é um fruto de arrependimento. Aquele que outrora adulterava não adultera mais, isso é um fruto de arrependimento. Aquele que praticava maldade não pratica mais. Frutos de arrependimento mostram mudanças. Aquele que amava o pecado não ama mais. Aquele que se embebedava não se embebeda mais. Isso mostra fruto de arrependimento, mudança, transformação, conversão de caminhos. Isso não é uma religião que faz. Você acha que é um império romano que faz a pessoa deixar os desejos maus do seu coração? Não é. De fato, quem faz isso é Jesus, através da boa semente que é a palavra de Deus.
Por isso que Jesus fala em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela é uma semente, a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, uma vez semeada, ela vai trazer frutos. Mas se uma vez a verdade do Evangelho é semeada e ela é ignorada, ela não traz frutos, mas traz cobrança. Traz cobrança de quem? Daquele que nos deu a sua palavra. O Deus poderoso vai cobrar a sua palavra. Jesus diz que de maneira que toda palavra ociosa que o homem disser diante de Deus, ele terá que dar contas diante do Senhor. Assim também toda palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará vazia. Ou ela vai produzir frutos, ou ela vai alertar aqueles que assim foi anunciado, ou ela vai ser cobrada o que as pessoas fizeram com ela. O que você está fazendo com a palavra de Deus? Você ouve ela e pratica ela? Ou você ouve ela e apenas descarta, faz o que o teu coração quer? Porque uma coisa é o homem conhecer a palavra de Deus e praticar, outra coisa é conhecer e não praticar. E se você conhece e não pratica, saiba que maior rigor haverá sobre ti do que em Sodoma e Gomorra. Jesus falou que se em Sodoma e Gomorra essas palavras fossem pregadas, certamente eles se arrependeriam. Só que em Sodoma e Gomorra essas palavras não foram pregadas. Deus tem anunciado essas palavras a uma geração, e essa geração ela vai ser cobrada por quanto tem se desviado dos verdadeiros caminhos que conduzem à vida, e tem se deixado ser enganados pelo maligno. O engano é uma escolha. Ou você escolhe conhecer a verdade, ou você escolhe o engano, ignorando a verdade. Jesus, ele está às portas, o dia da salvação chegou. Hoje é o tempo de buscar a salvação. O tempo está próximo, o tempo está cumprido, é cumprido e é chegada a hora. Arrependam-se, moradores, convertam-se e deixem os maus caminhos. A Bíblia fala para não se alegrar com seus pecados, mas antes prantear, ou seja, significa chorar pelos seus pecados, e não se alegrar na mesa do pecado. Não se alegre nas mesas de embriaguez, não tenha alegria no pecado, mas antes chorem diante de Deus, para não continuar tendo prazer naquilo que é mal diante de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele ouve o clamor do homem, e ele ouve o clamor de um coração quebrantado e contrito. Só que o coração orgulhoso, ele é o oposto. Não deixe o homem clamar e recorrer a Deus, o coração orgulhoso, porque o coração está sufocado pelos muitos pecados, e as pessoas começam a desinteressar do reino de Deus e das suas palavras, porque de fato o diabo, com a sua semente da malícia, com os seus espinhos da imoralidade, ele sufoca para que não dê frutos toda a palavra de Deus. O diabo, ele coloca espinhos, chamado pecado, chamado malícia, adultério, orgulho, avareza, idolatria, para que assim as pessoas não produzam frutos diante de Deus. Não deixe a semente do Evangelho morrer no seu coração, mas rega ela com a boa água. E Jesus tem a boa água. Jesus diz que tem a água da vida, e aquele que beber da água da vida, a qual ele der, se fará dentro dele fontes de água viva que jorram para todo sempre. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável, uma fonte de água viva. A palavra de Deus, ela é uma fonte. E essa é a única forma de nós conseguirmos produzir frutos para Deus, é ouvindo a palavra e praticando. O homem que de fato ouve as palavras de Deus e pratica, ele deixa o adultério. O homem que ouve as palavras de Deus e pratica, ele deixa a malícia, o engano, a depravação. O homem que de fato atentar o seu coração para as instruções de Deus, ele terá um coração bom diante de Deus.
Vejo muitas vezes as pessoas falando que tem um coração bom, mas como um coração malicioso pode ser bom diante de Deus? Como um coração cheio de orgulho pode ser bom? As pessoas dizem que tem um coração bom, mas como que um coração com a semente da mentira, a semente da idolatria, da malícia, pode ser um coração bom? Como um coração sendo orgulhoso pode ser bom? A Bíblia fala que bom é Deus. A única verdade que nós podemos encontrar é em Deus. E aquele que caminha com Cristo, aquele que está em Cristo, de fato ele pode ter um coração transformado, regenerado. Jesus pode tirar toda a raiz da malícia e da maldade do coração do homem, se de fato ele se voltar para Deus. Hoje é o tempo de voltar-se para Deus. Deixem as vossas mesas da iniquidade. Não tem alegria nas vossas mesas de depravação, de escarnecimento. As pessoas se alegram com aquilo que é mal. As pessoas se alegram estando bêbadas. Se alegram estando com o coração cheio de malícias. As pessoas se alegram com aquilo que é mal, com o coração voltado para o pecado. Mas a Bíblia fala em Mateus, Evangelho de Mateus, Jesus está dizendo: chorai e não vos alegreis. Chorai e não vos orgulheis. Mas antes tenham alegria de o vosso nome estar escrito no livro da vida. A alegria do homem não deve ser em ter dinheiro, prosperidade, ou então de estar curtindo a vida, quem sabe se bebedando, festejando, mas a alegria do homem deve ser de ter o seu coração em paz com Deus, sabendo que de fato o seu nome vai estar no livro da vida. Os discípulos falaram para Jesus: mestre, olha, acabamos de expulsar ali demônios que estavam naquelas pessoas. Jesus fala: não estejam orgulhosos com isso. Estejam alegres pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Não estejam alegres com essa vida e contentes com o pecado. Estejam contentes e estejam em paz com o teu nome estando escrito no livro da vida. De fato, você tem buscado o nome escrito no livro da vida, ou você tem buscado uma satisfação para esta vida? Você tem buscado de fato o reino de Deus, ou tem buscado apenas fazer a vontade do seu coração? Ou nós fazemos a vontade de Deus ou a vontade do diabo? E a maioria das pessoas estão fazendo a vontade do diabo. Aí a vontade do meu coração. E quem semeou? Foi Deus que semeou o adultério no seu coração? Foi Deus que semeou o engano no seu coração? Foi Deus que semeou a bebedice no coração? Você teria coragem de dizer que foi Deus que semeou essas coisas no seu coração? Essa não é a vontade de Deus para o homem. A vontade de Deus não é essa para o homem. Essa é a vontade do diabo. O homem homossexual, a mulher lésbica, é a vontade de Satanás. O homem se embriagando, se embebedando, é a vontade de Satanás para o homem, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus está lá em 2 Pedro, capítulo 3. Que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e seja liberto. Você quer ser liberto hoje dessa vida de embriaguez? Lê a palavra de Deus. Quer ser liberto dessa vida de sensualidade, de sem vergonhice hoje? Leia e pratique a palavra de Deus. Pega uma Bíblia, leia a Bíblia, medita nela dia e noite. Deixe de perder tempo com futebol, com essa idolatria desse século. Deixe de perder o seu tempo com a internet. Tira o celular da mão e coloca a Bíblia e você vai ver o resultado. Tira os seus olhos dos ídolos que correm atrás de uma bola, e você vai ver quanto tempo você vai ter para buscar de fato o conhecimento de Deus dentro da Bíblia. Mas não, as pessoas querem o prazer da carne e quer dizer que Deus está no coração. As pessoas querem dedicar o seu melhor para os prazeres dessa vida e quer dizer que domingo vai lá agradecer a Deus com a Bíblia debaixo do braço. Agradecer a Deus não é para o culto um tempo com a Bíblia debaixo do braço. Agradecer a Deus é de fato você dedicar o melhor. Você obedecer a Deus é uma forma de gratidão. Você virar as costas ao pecado e não praticar a bebedice é uma forma de gratidão.
de se lembrar que Deus de fato entregou Jesus, não para que você venha viver dessa forma, mas para ter a vida eterna. Jesus fala assim: glorifiquem, pois, a Deus, o vosso Pai, através do vosso corpo, porque fostes comprados por um alto e bom preço, para que glorifiquem a Deus através do vosso corpo. Glorifica a Deus através do corpo. Não envergonha a Deus através do corpo. Chega de envergonhar a Deus com tais caminhos maus. Glorifica a Deus através do corpo. Chega de envergonhar a Deus através de tais ações más, mas glorifica o Senhor através do corpo. Chega de praticar tanta profanação diante de Deus. Deus, Ele está vendo, a Bíblia fala em Provérbios, que dos altos céus, os olhos de Deus contemplam os bons e os maus, e Deus de fato, Ele pesa as intenções do coração do homem. Deus sabe qual é o coração bom e o coração mau. O coração bom é aquele que se inclina a fazer a vontade de Deus, mas o coração mau é o que se inclina a fazer a sua própria vontade. E Jesus fala para não fazer a sua própria vontade. Jesus fala para não satisfazer os desejos do coração, mas para buscar fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa e perfeita. Faz a tua escolha, a sua decisão enquanto há tempo. Busque o reino de Deus, busque arrepender-se, busque deixar e cessar toda a obra do pecado. Cesse ainda hoje, deixe toda a obra do pecado, diga não a todo caminho mau, porque o Senhor Deus dos altos céus, Ele contempla as obras, e essas obras estão sendo escritas, e a Bíblia fala que essas obras vão ser julgadas segundo o que está escrito no livro. Cada um será julgado segundo o que está escrito no livro. Escreva diante de Deus uma história que te trará salvação, e não uma história que te trará uma condenação. Entra pela porta estreita. O único caminho que pode de fato te levar à vida eterna é esse caminho chamado Jesus. Esse caminho não chama catolicismo, espiritismo, umbandismo, quimbandismo. Nenhum ismo te leva a Deus. Nada que o homem faça pode levar ele para Deus. Mas o homem pode sim ser salvo obedecendo Jesus. A única obra que o homem apresenta para Deus é a fidelidade, a obediência, a sujeição. Sujeitem-se a Deus, Ele se chegará até vós. Resista o diabo, ele fugirá de vós. Seja resistente ao pecado, dizendo não, virando a face para o pecado. Da mesma forma que as pessoas fazem com a palavra de Deus, tapando os ouvidos, desviando a atenção, mudando de caminho, questionando, escarnecendo, faça o mesmo com o pecado. Desvia os ouvidos, muda de caminho, faça como Jó, que a Bíblia fala que Jó, ele se desviava da aparência do mal, ou seja, aonde Jó sabia que existia o mal, aquilo que era oposto, abominável a Deus, ele se desviava. Mas lá onde está aquilo que é mal diante de Deus, as pessoas também estão. Lá onde está tudo aquilo que Deus abomina, lá também estão as pessoas. Tudo que Deus diz para não praticar, lá estão as pessoas praticando. Deixe toda malícia e cesse de toda iniquidade. Deixe toda bebedice, deixe toda depravação. É tempo de arrepender-se e voltar-se para Deus. Jesus, Ele está às portas e bate. Busque a salvação, porque é uma só. Após a morte vem o juízo. Deus determinou o homem morrer uma única vez, e vindo após a morte o juízo. Assim diz a palavra de Deus. A referência está escrita em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Porque Deus determinou ao homem morrer uma única vez, e após a morte vem o juízo. Não tem reencarnação, não tem purgatório, não é morreu, acabou, mas tem um juízo sim diante de Deus, onde Deus dará ao homem ou a salvação ou a condenação. Por isso que todos os réus precisam saber que esse dia está próximo. Após a morte vem o juízo. Pode ser hoje, pode ser daqui a alguns meses. O homem terá que estar diante do juiz chamado Deus. Todo homem comparecerá diante de Deus. Toda obra trará ao homem as suas consequências. Por isso escolha diante de Deus qual caminho você vai seguir. Ou o caminho de vida, ou o caminho de morte, ou o caminho de salvação, ou de condenação. Faz a tua escolha. Que a graça de Jesus seja encontrada e a paz de Cristo
na sua vida possa ser hoje e sempre. de Deus vir. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado